Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, que sois o nosso Consolador, que os teus dons, os teus carismas nos iluminem, nos abençoe, para que possamos praticar sempre as obras de Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Para isso, que possamos conhecer a fundo a palavra do Senhor, da qual inspirastes, a santa palavra de Deus. Nos dê entendimento, nos dê a graça de podermos ser praticantes da tua palavra, não só ouvintes. Então, possamos ter um grande entendimento daquilo que o Senhor revelou para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, para que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá? Nos ajude aí a divulgar, né, nas redes sociais, nos grupos, para que, se Deus quiser, né, nós possamos aprender a santa palavra de Deus. Então, nós estamos aí nesse trabalho difícil, mas muito prazeroso, de ensinar a palavra de Deus, de ensinar desde lá do Antigo Testamento. Nós começamos lá no livro do Gênesis e, se Deus quiser, vamos até o livro do Apocalipse, se Deus nos der vida e saúde. Então, nós já estudamos todo o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e agora estamos estudando livros históricos e já estamos praticamente na reta final do livro das Crônicas, ok? Que é chamada também de obra do cronista. E junto com Esdras e Neemias formam um único livro, ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 27. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28. O título é As Grandes Reformas de Ezequias e Josias. Esses 2 reis foram muito bons, porque a maioria dos reis, tanto do norte quanto do sul, eles infelizmente eram idólatras, né? Eles praticavam idolatria. Ezequias e Josias não. Foram reis muito fiéis a Deus, nós vamos ver mais para frente. Só que antes, o pai de Ezequias era o rei Acás, e ele não era como o filho. Ele era, infelizmente, um mau rei. Tinha aquela mulher. Não, desculpa. Estou confundindo com Acabe, com o rei Acabe. Não, esse não é o rei Acabe, esse é o rei Acás. O rei Acás é aquele rei que profetizou o profeta Isaías no reinado de Acás. Aquela profecia bonita de Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e nós vamos chamá-lo Deus conosco. Então, já era uma profecia já do Messias, de Jesus e da Virgem Maria. E foi no reinado de Acás, que pai de Ezequias, que o profeta Isaías profetizou. Então nós vamos ver aí como que foi esse reinado do rei Acás, pai de Ezequias. Ezequias era um bom rei, mas o pai não. O pai, infelizmente, era idólatra. Ok? Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, ou seja, no Reino do Sul. Não fez o que é agradável aos olhos do Senhor, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel, e até mandou fazer ídolos para os Baal. Baal era um deus pagão, já falamos várias vezes dele aqui. Infelizmente era um deus cultuado
muito pelos pagãos na época, né, do que o povo entrou na Terra Prometida. Quando o povo entrou ali, tinha muitos pagãos e eles adoravam muitos deuses. E um dos maiores deuses dos pagãos era Baal. A gente vê isso na época dos juízes, a gente vê isso na época do profeta Elias, que ele desafiou lá aqueles profetas, falsos profetas de Baal. E aqui a gente continua com essa idolatria a Baal. E infelizmente o rei Acás começou a praticar também idolatria, né, adorando esse deus, esse ídolo, né, chamado Baal, ok? O ídolo, gente, é um falso deus, eu já expliquei aqui várias vezes, não é? Queimou perfumes no vale dos filhos de Enom e fez passar seus filhos pelo fogo. Tinha até sacrifícios humanos que Deus proibia lá no livro do Deuteronômio, capítulo 19, ali mais ou menos, 18, mais ou menos, ali mais ou menos depois do versículo 18, capítulo 18, depois do versículo 9 ali, Deus vai falar para não fazer sacrifícios humanos, ok? E os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos onde praticava-se idolatria, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Então, ele fazia tudo aquilo que Deus proibia, prestar culto de adoração aos ídolos, aos falsos deuses. Deus proibia severamente. Ok? O Senhor seu Deus entregou nas mãos do rei dos arameus. Estes o derrotaram e fizeram grande número de prisioneiros, que foram levados para Damasco, lá mesmo onde São Paulo foi a conversão de São Paulo, na cidade de Damasco. Foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infringiu uma pesada derrota. Por quê? Porque quando o rei não tinha a colaboração de Deus, ele perdia a batalha, ok? E nós também. É um ensinamento para nós. Se a gente não tiver com Deus, a gente pode perder as batalhas da nossa vida. Faceia, filho de Romelias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos guerreiros valentes, por terem abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Olha, então eles morreram porque abandonaram Deus. É isso que a igreja ensina. O inferno é você abandonar Deus, é você viver sem Deus. Não é que Deus vai jogar a pessoa no inferno, mas se a pessoa abandona Deus, ela vai viver sem Deus. É o inferno, é mais ou menos o que aconteceu aqui com o povo. Zecri, herói efraimita, matou Mazias, filho do rei, chefe do palácio, e Eucana, que era o lugar-tenente do rei. Os israelitas fizeram dentre os seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, meninos e meninas. Tomaram também incensos, despojos, que levaram para Samaria, ou seja, para o reino do norte. Eles estavam lá no reino do sul. Então o rei acabou derrotando os reis de Judá e acabou levando tudo para o reino do norte, para eles continuarem lá praticando a idolatria deles lá, que eles também começaram a praticar, ok? Aí Deus vai mandar um profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, ok? Havia lá um profeta do Senhor, de nome Obed. Olha que interessante, o mesmo nome do pai do rei Davi. Não, avô. O pai dele era o Jessé. O avô de Davi se chamava Obed. Saindo ao encontro do exército que chegava da Samaria, ele lhes disse, o profeta, na sua ira, eu já expliquei que essa ira de Deus é a justiça de Deus. Então Deus tinha que fazer justiça, ok? Contra eles o Senhor, o Deus de vossos pais, entregou Judá em vossas mãos, mas vós os massacrastes com um furor tal que chegou até o céu.
E agora pensais em reduzir os filhos de Judá e de Jerusalém a servos e servas vossos? Mas vós próprios não sois também culpados diante do Senhor vosso Deus? Ouve-me agora, restituí a vossos irmãos os prisioneiros que fizestes, porque o ardor da ira do Senhor vos ameaça. Então, tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam praticando idolatria. Tinham abandonado a Deus e Deus tinha abandonado o povo. Mas por que Deus ainda tinha um carinho pela tribo de Judá? Porque dessa tribo vai nascer o Messias. Por isso que Deus ainda, com tudo aquilo que Judá estava fazendo de mal, Deus não abandonou, assim, vamos dizer, para sempre a Judá, porque dali vai nascer o Messias, ok? Então Deus mandava os profetas para ver se eles tomavam jeito. Alguns dos chefes efraimitas, Azarias, Ezequias, aí ele começa a falar aqui o nome, tá? Eu vou passar porque eu não consigo falar. Insurgiram contra os que voltavam da expedição e disseram-lhes: não podeis introduzir aqui estes prisioneiros, pois essa vossa ideia nos tornaria culpados diante do Senhor e aumentaria os nossos pecados e as nossas faltas. Na verdade, a nossa culpa é enorme e uma ira ardente ameaça Israel. Então, eles tinham consciência de que o pecado deles, de idolatria, é que estava trazendo todo aquilo de ruim que eles estavam passando. Então, gente, por isso que a gente tem que também se arrepender dos nossos pecados. Pra gente, porque se Deus não, às vezes não dá aquela graça que a gente precisa, muitas vezes é porque a gente não está seguindo a Deus. Então muitas vezes Deus deixa a gente passar por uma provação muito grande para ver se a gente desperta e volta para Ele, não é? Então o exército abandonou os prisioneiros e os despojos na presença dos oficiais e de toda a assembleia. Olha, assembleia quer dizer igreja. Então o povo de Deus do Antigo Testamento, né, que era o povo de Israel, depois passou a ser os cristãos, a igreja, não é? Em seguida, certos homens, designados nominalmente para este fim, puseram-se a reconfortar os prisioneiros. Utilizando o material dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre os animais, os estropiados, a seus irmãos em Jericó. Aquela mesma Jericó, lá de Josué capítulo 6, a cidade mais antiga do mundo. A cidade das palmeiras. Em seguida regressaram a Samaria. Então, mas mesmo assim o rei não vai aprender e vai acabar continuando no pecado. Por isso, gente, mostra o quê? A liberdade humana. Ok? Deus não toca na liberdade humana. Quem vai resolver, quem vai decidir a nossa vida somos nós mesmos. Ok? Por esse tempo, Acaz mandou pedir ao rei da Síria que o socorresse. Os edomitas tinham outra vez invadido Judá, derrotaram-no e levaram consigo prisioneiros. Os filisteus, olha quantos povos pagãos ao redor de Israel. Então, por isso que Deus queria colocar na cabeça deles adorar um único Deus, o monoteísmo, porque eles estavam cercados de pagãos que eram idólatras. Então, por isso que Deus escolheu Israel e separou Israel dos outros povos, para que esse povo, né, louvasse o Deus único e verdadeiro. Mas a maioria das vezes Israel caiu na idolatria e não foi fiel a Deus. Os filisteus fizeram incursões contra as cidades da planície e do Neguebe de Judá. Conquistaram várias cidades, seus arredores, e aí se estabeleceram. Com efeito, o Senhor humilhava Judá,
por causa de Acás, rei de Israel, que deixou Judá extraviar-se e era infiel ao Senhor. Então, gente, Deus comparava a idolatria à infidelidade, ao casamento, porque para Deus Israel era como se fosse uma esposa. Por isso que lá no Novo Testamento Jesus também vai comparar a igreja com a sua esposa. Ok? Então toda vez que Israel praticava idolatria, Deus ficava, se sentia traído, como se fosse um esposo traído. Entendeu? O rei da Síria o atacou e sitiou sem conseguir vencê-lo. Mas Acás teve de retirar uma parte dos bens do templo do Senhor, ou seja, o templo de Salomão, que Salomão tinha reconstruído, e das casas do rei e dos príncipes, para enviá-los ao rei da Síria, sem receber dele socorro algum. Enquanto sofria o cerco dele, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Tá vendo? Ele estava em apuros, estava perdendo a batalha, mas ele continuou infiel a Deus. Tá vendo? A nossa liberdade, o que é? E Deus vai respeitar isso. Deus não vai, gente, fazer a gente amar ele na mar. Deus quer muito ser amado, mas não na mar. Porque o amor tem que ser livre. Ninguém pode ser amado na mar. E nem Deus quer isso. Oferecendo sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensou, já que os deuses dos reis de Arã vieram em seu socorro, também eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Mas foram eles que causaram a sua queda, a dele e a de todo Israel. Então, o que ele achava que era um bem, ele acabou se dando mal. Por quê? Porque esses deuses não eram deuses coisas nenhuma, eram ídolos, falsos deuses. Por isso que Deus no Antigo Testamento ele era contra alguns tipos de imagem. Todos esses ídolos, esses deuses pagãos, eram representados por imagem. Já expliquei isso aqui várias vezes, tá? Acás juntou todos os utensílios do templo do Senhor e os reduziu a pedaços. Fechou as portas do templo do Senhor e fez altares para si em todas as esquinas de Jerusalém. Edificou lugares altos em todas as cidades de Judá, ou seja, para praticar idolatria. Para neles oferecer perfumes a outros deuses e provocar a ira do Senhor, o Deus de seus pais. A ira é a justiça. Então Deus, se errou, tem que pagar. Então Deus fazia o rei pagar. O resto da história de Acás, toda a sua política, do começo ao fim, tudo está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Então, lá no livro dos reis também conta a história do rei Acás. Acás morreu com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém, sem que o colocasse no sepulcro dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Então, ele não foi enterrado junto com os outros reis, que eram considerados bons. Então, os bons eram enterrados num lado e os maus eram enterrados separadamente, ok? Então, gente, agora nós vamos entrar na história do rei Ezequias, que era um bom rei. Era filho de Acás. Acás era idólatra, mas Ezequias era um rei muito bom. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor, imitando tudo o que fez Davi, o seu antepassado. Então, como é que a gente sabe se o rei é bom ou não? Se ele era um rei parecido com o que reinou o rei Davi, que para Deus foi o melhor rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Primeira coisa que ele fez foi purificar o templo, porque o templo estava tomado de idolatria do próprio pai. Então ele purificou, fez uma purificação do templo. Então, gente,
Por isso que a igreja ensina que nós temos que nos purificar dos nossos pecados. Se a gente não se purificar aqui em vida, aí depois nós temos que purificar no que a igreja chama de purgatório, que não é um lugar, é um estado, a alma não ocupa espaço. Então, se você não se purificar em vida aqui, você vai ter que se purificar depois da morte, não tem jeito. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, o rei Ezequias abriu as portas do templo do Senhor e as restaurou. Depois convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça oriental e disse-lhes, está vendo? Então ele já fez certo. Ele convocou quem? Os sacerdotes e os levitas, que são da tribo, os filhos de Jacó, que eram sacerdotes, que eles prestavam a Deus o culto, ofereciam sacrifícios a Deus. Ok? Escutai-me, levitas, santificai-vos agora e consagrai o templo do Senhor, Deus de nossos pais, e eliminai do santuário a impureza. Então, gente, santuário quer dizer lugar sagrado. Então, as nossas igrejas são lugares sagrados. Então, ele fala aqui, eliminai a impureza, ou seja, o pecado. Por isso que toda missa, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão a Deus. Primeira coisa na Santa Missa, pedir perdão a Deus. Porque todos nós somos pecadores, para a gente poder se apresentar diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Então a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão a Deus das nossas impurezas. Igual ele está falando aqui. Nossos pais pecaram, fizeram mal aos olhos do Senhor nosso Deus, abandonaram-no e desviaram seus olhos da habitação do Senhor e lhe voltaram as costas, ou seja, praticaram idolatria. Chegaram a fechar as portas do vestíbulo, agarraram as lâmpadas e não mais queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel no santuário, tá vendo? Então, ali era o lugar de quê? Oferecer a Deus, não aos ídolos. O incenso e as orações e os sacrifícios. É o que nós fazemos hoje, graças a Deus, louvado seja Deus. Por isso que a igreja ensina, a igreja celebra a missa todo dia. O único dia do ano que não tem missa é a Sexta-feira Santa, que é o dia que Jesus morreu. Mas os outros dias, todos a igreja celebra a Santa Missa. O sacrifício, não é, a Deus. Ok? Então, olha que interessante. A ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e fez objeto de terror, espanto e zombaria, como o vedes com seus próprios olhos, porque eles abandonaram Deus. É assim que nossos pais caíram sob a espada. Nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão no cativeiro. No cativeiro o quê? É o cativeiro primeiro da Samaria, que foi invadido pelos persas no ano 722 a.C., e depois o pior cativeiro foi o da Babilônia por Nabucodonosor no ano 587. E os profetas falando, gente, se vocês continuarem assim, Deus vai abandonar vocês, vocês vão ser exilados. E não deu outra. Eles foram realmente para a Babilônia e ficaram lá 40 anos, 70 anos, 40 anos não, 70 anos. Agora tenho a intenção de concluir uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que ele afaste de nós o ardor de sua ira. Está vendo o que é uma pessoa justa? O rei Ezequias, que era justo, falou que agora ele ia fazer uma aliança com Deus para que Deus perdoasse o pecado do povo. A importância de se ter pessoas justas, está vendo? Num lugar. Meus filhos, não sejais mais negligentes, pois foi a vós que o Senhor escolheu para estardes em sua presença. Está vendo, gente? Deus escolheu Israel para ser o seu povo, como escolheu a cada um de nós. Todos nós que somos batizados somos escolhidos por Deus. Para servi-lo,
para vos dedicares a seu culto e lhe ofereceres incenso. Então, a primeira coisa, servir a Deus. Então, a primeira coisa que nós batizados temos que fazer na nossa vida é servir a Deus. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se você é irmão de Jesus Cristo pelo batismo, você também tem que vir para servir, não ser servido. Então, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Gente, tem gente que não move um dedo pelo reino de Deus, não vai desfrutar do reino de Deus. Eu falo isso muito com os meus alunos. Não é para fazer a primeira comunhão, a crisma e abandonar a igreja, não. Tem que trabalhar na igreja, trabalhar pelo reino. O que eu vou fazer para ajudar? Para que o reino de Deus cresça e apareça, para que o nome de Jesus seja conhecido no mundo. Nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só o Papa, não é só os bispos, não é só os padres e diáconos, não. Nós leigos também. Temos que fazer. São Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim. Todos nós que somos batizados temos o dever e a obrigação de evangelizar, levar Jesus para as outras pessoas que não o conhecem. Aqueles que aceitam, claro. Ninguém vai impor nada, mas vai propor. Falar de Jesus é aquelas pessoas que aceitam. Quem não aceita, paciência. Então, servir a Deus, dedicares ao seu culto. Nosso culto é a Santa Missa, por isso que todo domingo nós temos que estar lá. Temos que ser fiel pelo menos aos domingos. A igreja pede pelo menos um dia de sacrifício a Deus, não é? E lhe ofereceres incenso. O incenso é as nossas orações. O incenso é só na liturgia, só nas solenidades. Mas o incenso aqui são as nossas orações que sobem até Deus. Então você tem que, ser um homem e uma mulher de oração. Tenha, gente, um roteiro de oração. Eu levanto, vou fazer minha oração. Depois do almoço eu vou fazer minha oração. À tarde eu vou fazer minha oração. E na hora de dormir eu vou fazer minha oração. A igreja tem a oração das horas, de 3 em 3 horas. Não é obrigado para o leigo, é obrigado para o clero. Mas você pode fazer. Ah, não dá para me fazer que eu tenho outros compromissos. Mas a hora que você puder. Sobrou um tempinho? Fique em oração. Vai orar, vai rezar um pouco. Vai ler a palavra. Todo dia a igreja nos dá lá o Deus conosco, a liturgia do dia, o evangelho do dia. Vai ler. Levantaram-se então os levitas, ou seja, da tribo dos sacerdotes. Aí aqui ele fala, não é? Aqueles que eram da tribo de Levi. Tá? Eu não vou ler porque é muita coisa e não precisa. Versículo 15. Reuniam seus irmãos e depois de terem se santificado, vieram por ordem do rei, conforme as palavras do Senhor, purificar o templo de Deus. Está vendo, gente? Então, até o templo de Deus tem que ser purificado, porque eles estavam cometendo idolatria ali. Tá? E isso a igreja fez nesses 2000 anos. Tá? A igreja pegou todos aqueles lugares que eram consagrados aos pagãos e se tornou tudo cristão. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. O Coliseu de Roma, que é belíssimo lá em Roma, era pagão. Os romanos matou muitos cristãos ali. Queriam derrubar o Coliseu. A igreja falou, não senhor, vamos jogar água benta ali, botar uma cruz ali, o Papa reza ali, está sempre rezando ali. O Panteão lá de Roma. O que é o Panteão de Roma? Que está ali no centro de Roma. Ali era um lugar de idolatria daqueles que eram imperadores e os deuses romanos. O que a igreja fez? Jogou água benta ali e hoje é uma igreja dedicada a quem? A Nossa Senhora, a Virgem Maria. Tá vendo? Então, gente, a igreja foi muito inteligente. Não vamos destruir. Não, vamos cristianizar. Tem gente que critica a igreja por isso. Não, tá certíssimo. Não vamos destruir nada. Vamos usar isso para o bem. Tudo aquilo que é usado para o mal, gente, você tem que usar para o bem. A mesma coisa a igreja fez com as festas. A festa do Deus Sol passou a ser o quê? O Natal. Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Mesma coisa as outras, as vestes, a estola do padre, que ele usa para atender confissão, celebrar missa. Aquilo era o quê?
eram os senadores romanos que usavam aquelas estolas, né? Para quê? Para poder prestar culto lá aos deuses. Então agora não, agora a estola vai ser usada, botou a cruz, né? Você pode ver que toda estola tem a cruz. E ali agora o sacerdote está ali em nome de Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo. Então quer dizer, a igreja, ela aproveitou tudo aquilo que é de ruim para o bem. É isso mesmo, está certíssimo. É isso que nós temos que fazer. Os sacerdotes entraram no templo do Senhor para purificá-lo. Removeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que encontraram no santuário do Senhor, e os levitas amontoaram-nas e foram jogá-las fora, no vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No 8º dia desse mês puderam entrar no vestíbulo do Senhor, e em 8 dias consagraram o templo do Senhor e terminaram a purificação no 16º dia do primeiro mês. Então, gente, a gente sabe que o dia sagrado para os judeus é o sábado, tá? Então, para os judeus, o dia santo para eles é o sábado. Para nós não, para nós é o domingo, ok? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, é a nossa Páscoa. Por isso que para nós passou a ser dia santo o domingo e não o sábado, ok? E essas coisas que eles tiraram é tudo aquilo que era usado para idolatria, até as imagens também. Essas imagens foram jogadas fora. Mas as imagens, por exemplo, dos querubins, isso aí não foi jogado fora, porque aí não tem nada a ver. Apresentaram-se então no palácio do rei Ezequias e disseram-lhe: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e todos os utensílios, a mesa dos pães da proposição e todos os seus utensílios. Eu já expliquei sobre isso, né? Tudo isso é usado hoje na Santa Missa. Essa mesa dos pães é o quê? É a patena, onde é colocado, né, a Eucaristia, o cálice, onde é colocado o vinho. Tudo fica o quê? No altar, no presbitério. Então tudo, né, igual era lá no Antigo Testamento. O candelabro era as velas, né, as imagens são o crucifixo. Tudo que era usado no Antigo Testamento, a igreja usa com novo simbolismo no Novo. Tá? Recolocamos em seu lugar e consagramos todos os objetos que o rei Acás havia rejeitado durante seu ímpio reinado, estão agora diante do altar do Senhor. E isso a igreja faz. Já falei, a igreja abençoa todos os altares das igrejas quando eles são construídos. O bispo vai lá e faz a bênção do altar, ok? Por isso que a gente, quando passar de frente do altar, nós temos que fazer a vênia, a reverência, porque ali é celebrado o culto. O altar representa o próprio Cristo. O rei Ezequias se levantou imediatamente, reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo do Senhor. Mandou trazer 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, na intenção de realizar no santuário de Judá. Então, gente, o 7 na Bíblia significa plenitude, ok? Então, quando você vê o número 7, por isso os 7 sacramentos. Por que os sacramentos são 7? Porque o 7 na Bíblia significa plenitude. Os 7 dons do Espírito Santo, 7 pecados capitais. Então, 7 na Bíblia significa plenitude. O rei mandou então que os sacerdotes, filhos de Arão, oferecessem os holocaustos sobre o altar do Senhor. Imolaram os touros, os sacerdotes recolheram o sangue que derramaram sobre o altar, que hoje na Santa Missa é o sangue de Cristo, que foi derramado por vós, na consagração. Por isso que na consagração a gente fica de joelhos, porque, né, igual na última ceia, Jesus com os apóstolos, ok? Nós não fazemos mais sacrifício de animal, porque no nosso cordeiro é o próprio Cristo, ok? E os judeus não fazem porque não tem mais o templo. Depois mandaram trazer os bodes destinados ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia que lhe impuseram as mãos, tá vendo? Esse gesto de impor as mãos, gente, é os sacramentos, todos os sacramentos são assim. Por isso que o padre também coloca as mãos na hora de
consagrar o pão e o vinho que vão se transformar no corpo e sangue de Cristo. Os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício pelo pecado, que para nós hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, né? A fim de executarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenou que oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelo pecado. Colocou a seguir os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e cítaras, segundo as prescrições de Davi. A parte da música que eu já falei aqui várias vezes, né? A liturgia tem que ter a música, mas tem que ser uma música suave e de acordo com a liturgia. Não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música apropriada, música sacra, ok? Um canto gregoriano, foi implantado pelo Papa São Gregório Magno, ou uma outra música, mas não pode ser qualquer música, né, gente? O vidente do rei e o profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Então, gente, quando Deus dava uma ordem aos profetas, ok? Era a ordem do próprio Deus. Quando acabaram de colocar os levitas com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, Ezequias mandou oferecer os holocaustos sobre o altar. O holocausto estava começando quando entoaram os cânticos ao Senhor e quando soaram as trombetas, acompanhadas de instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia se prostrou, todos cantavam os hinos ou faziam soar as trombetas até se concluir o holocausto. Então, gente, a igreja não é contra as músicas nem os instrumentos, ok? Mas tem que haver um certo cuidado quanto a isso. As nossas missas não podem ser confundidas com festa, as festas mundanas, tá, gente? E infelizmente é o que acontece muito hoje. Respeito, estamos na casa de Deus, celebrando um culto a Deus, tá? Então não é brincadeira. Então podemos ter a música, pode ter o canto, pode ter o instrumento, mas de acordo com a liturgia. E outra coisa, baixo. Tem hora que os instrumentos são tão altos que você não consegue nem ouvir direito, né? E você não consegue nem comungar direito. Então, né, tem que ser um canto pelo menos baixinho para a gente poder cultuar a Deus, ok? Terminado o holocausto, o rei e todos os que acompanhavam se ajoelharam e se prostraram. Na Santa Missa, o único momento que é obrigado se ajoelhar é na hora da consagração. Mas se você quiser se ajoelhar em outros momentos, pode ajoelhar. Não tem problema, ok? Depois o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e Assaf o vidente. Eles cantaram com grande júbilo. Depois inclinaram-se e prostraram-se. Então, na missa tem o hino de louvor, não é? Que é a parte. Tem vários momentos que usa-se a música, né? Para louvar a Deus. Tem o ofertório, ok? Então, esses são momentos que nós podemos cantar um hino em louvor a Deus, ok? Ezequias tomou então a palavra e disse: agora estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor as vítimas e os sacrifícios de louvor. A assembleia trouxe as vítimas e os sacrifícios de louvor e todo tipo de holocaustos como dons votivos. O número das vítimas desses holocaustos foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. 600 bois e 3.000 ovelhas foram consagrados. Todavia, o número dos sacerdotes foi insuficiente para esfolar todos estes holocaustos. Por isso, os levitas e seus irmãos os ajudaram até que essa obra terminasse, e até que os sacerdotes fossem santificados, e os levitas de fato estavam mais dispostos que os sacerdotes
a se santificar. Houve as libações correspondentes a cada holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por ter Deus disposto o povo a agir com proeza. Então, gente, eles fizeram aqueles cultos para agradecer a Deus, né, por causa da idolatria que estava sendo praticado ali. E eles sacrificavam, não é, vários animais. Isso prova que o animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, eles não iam sacrificar tantos animais igual eles sacrificaram. Hoje eles não fazem porque eles não têm mais o tempo. Ok? Então, gente, isso prova, não é, que não tem problema nenhum a gente poder matar para comer. Os animais são para servir o homem. Claro que ninguém vai fazer covardia, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando por causa desse povo aí que fica falando que não pode comer carne. Claro que pode. Não tem problema nenhum. O animal, ele nasceu para nos servir. O boi, o porco, que os judeus não comiam. Os judeus não comiam porco. Para nós não tem restrição. Chouriço, que é sangue, os judeus também não comiam. Para nós, gente, não tem exceção de comida, tá? Jesus diz bem claro, não é aquilo que entra que mancha o homem, é aquilo que sai do coração. Então você pode comer de tudo com moderação, para não virar gula. A pecado é a gula. Assim como você pode beber até uma taça de vinho, um copo de cerveja, né? Você não pode se embriagar. Eu falei na última aula, ok? Não acabou, tem mais. Na próxima aula nós vamos continuar no capítulo 30, onde diz aí o título, Convocação para a Páscoa. Então, né, eles vão celebrar a Páscoa que Moisés já tinha mandado os judeus celebrarem lá no livro do Êxodo. Amém? Claro que a Páscoa judaica, né? Depois nós vamos celebrar a Páscoa cristã. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.